Meu boa noite a todos. Mas antes de compartilhar um texto, fazer uma exposição de Atos capítulo 8, verso 26 em diante, e depois mostrar fotos dos Yanomamis. Vivi aí na selva há 9 anos, com uma menininha de 2 meses quando chegamos. Vou mostrar fotos, podia falar muita coisa da língua, cultura Yanomami. Mas antes eu gostaria de abrir o meu coração aqui. Eu acho que a oração do pastor Rubens, a palavra dele foi muito providencial ao meu coração. Muito sincero para vocês que ontem e hoje eu saí de casa bem triste. Agora há pouco eu falei para a Priscila, falava para minha esposa: eu estou triste, a última coisa que eu tenho vontade de fazer é estar num púlpito pregando. Por que isso? Minha esposa passou por uma cirurgia, uma esterectomia, retirou o útero, trompas, e a cirurgia foi na sexta, saiu hoje, meio grogue ainda, não é? Está lá em casa. E muitas coisas aconteceram, muitas coisas vieram à mente. Eu tenho 60 anos, eu acho que estou no segundo tempo do jogo, final do segundo tempo do jogo, e eu estava no hospital com a minha esposa ali. Eu tenho uma filha que vive no exterior, não tenho tantos familiares aqui assim, e a Priscila deitada ali, eu tentando falar com ela, mas ela não respondia, e eu peguei na mão dela e comecei a pensar sobre as nossas vidas no passado, e eu lembrei então de situações muito específicas que aconteceram. Minha esposa chegando lá na selva entre os Yanomamis, um teto de palha, chão de terra, milhões de baratas na casa, ao lado de um rio, minha esposa lavando roupa no rio, uma varanda que era a nossa cozinha, indígenas nus ali, não sabem sentar no banco, sentados no chão, comendo... Obrigado. Bicho de pé, piolhos, crianças fazendo a necessidade ali onde cozinhávamos, tantas coisas. A minha filha chegou com 2 meses, quase morreu. Me lembro uma noite sozinhos e minha esposa orando. Tinha plena certeza que a Emília, vocês verão foto dela, que faleceria longe da civilização, com poucos remédios. Me lembrei então, naquele momento, a minha esposa ali na cama, quando eu fui índios queriam me matar por uma série de motivos ali, e a minha esposa aguentou tudo com muita coragem, enfim, construindo uma pista na selva, não havia nada, e a minha esposa ali do lado, e eu confesso para vocês que eu comecei a chorar, peguei na mão dela ali, e foi muito difícil para mim, pastor Rubens, confesso para você. É incrível, gente, todas essas emoções. Você olha para sua esposa, não é? Você tem a minha idade, talvez, tem a sua esposa aí, e você talvez esteja falando como eu: puxa, que mulher que Deus me deu, não é verdade? Que valor, que fé, né? Então, e hoje eu estava em casa à tarde, Priscila em casa ali, deitada no sofá, e ela falando: eu estou de volta, eu estou bem. Eu falei: mas eu estou triste, E aí 4h15 da tarde, toca ali no Messenger, alguém me chama, uma conversa ali, e era alguém lá do extremo sul do Chile, de Punta Arenas, lá da Terra do Fogo, zona fria, entrada da Antártica, um ex-militar acusado de pedofilia. Eu fui capelão na penitenciária local, ele ouviu o evangelho ali, amamos uma piscina, foi batizado, e agora ele está fora da prisão, e ele me chama, queria conversar sobre teologia. 4h15 da tarde, antes de vir para cá. E a Priscila falou então para mim: olha, Deus está animando o seu coração, não é verdade? Deus está querendo falar a você nesta noite, né? Mas é isso, gente, a vida é assim, não é? A vida é assim, a vida é muito curta. O tempo passa muito rápido, não é, pastor Rubens? Muito, muito rápido. E concluindo aqui, antes de entrar no texto, na quinta-feira desta semana, sexta, minha esposa seria cirurgiada. Na quinta, alguém aí, uma amiga, me leva para uma casa onde dizia ela que haviam 18 cubanos. E fomos ali em Santa Bárbara, num bairro, e chegando lá, um apartamento com um único quarto, pessoas dormindo na sala, dormindo na cozinha, dormindo na lavanderia. Vivi em Cuba há alguns anos, e quando começamos a falar sobre Cuba, o cubano é muito comunicativo. Uma senhora de mais ou menos 32 anos, ela fala assim:
Tenho vontade de voltar para Cuba, chorando. Dizia, tenho vontade de voltar para Cuba. Não consigo viver nesse país, eu não entendo o português. Não tem sentido esse mundo agora aqui para mim. E não consigo viver numa casa com tanta gente assim. Eu tenho vontade de voltar para Cuba, mas a minha filha, tem uma filha de 7 anos, não quer voltar para Cuba porque diz que aqui tem comida. A Ilza, que estava sentada do lado ali da Parque das Nações, começou a chorar, a senhora chorando também, a minha esposa ali do lado. Isso foi na quinta, antes da cirurgia. Mais ou menos 6 horas da tarde. Minha esposa e eu pegamos o carro, voltamos para lá, estávamos no carro da Ilza, fizemos uma grande compra, enchemos o carro de comida e fomos levar para aqueles cubanos que estão aí em Santa Bárbara do Oeste. Eu falei para minha esposa, puxa, como Deus faz as coisas, amanhã você entra no centro cirúrgico e hoje, 9 horas da noite, estamos com o carro cheio de comida levando para cubanos. Como a vida é, né? Como Deus faz as coisas, você nunca imagina. É incrível, gente. A vida é como uma moeda. Você só pode gastá-la uma vez, por isso, gaste-a bem. Por gentileza, abram as suas Bíblias em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 26 a 40. Não lerei o texto. À medida que farei a exposição, você vai conseguir entender aí o que está acontecendo, tá bom? Geralmente se lê, mas eu não vou fazer isso. Rapidamente eu gostaria de dar um pano de fundo aqui no texto. O livro de Atos tem 28 capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 8, o personagem principal é Pedro. No capítulo 9 nós temos a conversão de Paulo. Paulo sai de cena e do capítulo 10 até o final do capítulo 12, Pedro é o personagem principal. Pedro sai de cena e do capítulo 13 até o último capítulo 28, Paulo novamente é o personagem e termina o livro de uma forma um tanto brusca, com Paulo encerrado em uma prisão domiciliar. Segundo linguistas, biblicistas, não era uma forma usual de encerrar um documento, é um documento histórico. Por que ele não narrou a morte de Paulo no ano 62 ou 64 da era cristã? Qual era a sua intenção? Não sabemos. O que nós descobrimos no primeiro capítulo é que este livro foi destinado a um homem chamado Teófilo, o nome grego, Teo, Deus, Filo, amigo de. Era um romano pela palavra excelentíssimo. Provavelmente alguns creem que ele patrocinou esta investigação, a pesquisa de campo, já que o autor aqui, Lucas, o livro é anônimo, parte deste livro, ele não é uma testemunha ocular dos fatos, ele escreveu este livro baseado em uma investigação. Se você ler o capítulo 1, você descobre que muitas pessoas já haviam começado a escrever sobre os últimos acontecimentos a respeito de Cristo. E aprove a ele então escrever em ordem sobre esses últimos acontecimentos e destina este livro que você está lendo a este homem então, provavelmente um romano, excelentíssimo, importante, a fim de que ele entenda que Jesus Cristo é o Cristo, o Messias. Concluindo aqui esta apresentação, você está tocando então num livro histórico. Um dos livros mais antigos que se tem menção é, por exemplo, Eusébio de Cesareia, do século III. Existem outras porções, como de Plínio, Trajano, também documentos curtos, mas nada tão extenso como este livro. Então, ao tocar neste livro, entenda que você está tocando que num documento histórico. Valorize. Tá joia? Valorize. O texto em tela, capítulo 8, verso 26 a 40, ele tem aqui alguns personagens. Olha o primeiro personagem, acontece no verso 26. O anjo do Senhor. E no verso 29 é chamado de Espírito. A mesma pessoa não sabemos. Eu me lembro, por exemplo, de Zacarias, lá o profeta, tem 8 visões, não conseguindo compreendê-las, é assessorado por um anjo.
Mas o que nós descobrimos então, que a motivação evangelística aqui se dá primeiramente através de um ser sobrenatural ou através do Espírito. Por isso que alguns acham que na sua Bíblia, por exemplo, o título do livro é Atos dos Apóstolos. A minha, que está em espanhol aqui, é somente Atos, porque a pessoa mais importante do livro, na verdade, não é a pessoa de Pedro ou Paulo, mas a pessoa do Espírito. Você vai ver que quase todas as vezes, melhor, que a evangelização se dá pela motivação do Espírito. Primeira coisa então, o Espírito dirigindo este processo de evangelização. O segundo personagem está aqui no verso 26 ainda. Olhe na sua Bíblia. Ele é chamado aqui de Filipe. Percebam que ele é monônimo, não tem sobrenome. A palavra Filipe, grega aqui, quer dizer aquele que ama cavalos ou amante de cavalos. Encurtando o tempo aqui, vocês se lembram que ele é um dos diáconos mencionados em Atos capítulo 6, se lembram? A igreja ali passa por um período de divisão, não é? Por causa de algumas viúvas que vêm da dispersão, judias, que falam grego, vêm ali para Jerusalém, viúvas gregas, há uma tensão ali na igreja, e eles então pela primeira vez estabelecem um ministério de diaconia, de serviço às mesas. E nesse momento mencionam ali 7 diáconos, todos eles com nomes gregos. Entre eles está quem? Filipe. Era um diácono da igreja primitiva. Ele é mencionado aqui, olhem só comigo, em Atos 21, verso 8. Olha o que Paulo diz aqui, 8 e 9. A outro dia, saindo Paulo e os que com eles estavam, fomos a Cesareia, e entrando na casa de quê? Filipe, o evangelista, que era um dos 7, passamos o quê? Pousamos melhor, dormimos com eles. Percebam então que há uma informação extra aqui. Ele não é somente um diácono, um serviçal de mesa, mas ele também possui o que? O dom de evangelista, um dom mencionado em Efésios capítulo 4. Então é diácono, evangelista. Tem um terceiro personagem aqui, rapidamente, olhem só comigo, no verso 27. Diz aqui que o alvo da evangelização aqui é quem? Um etíope. A palavra Etiópia no Antigo Testamento é a palavra Cush. Se vocês que têm uma Bíblia mais antiga, vocês vão ver que a palavra para a Etiópia lá é Cush. Quem era Cush? Vocês se lembram que Noé teve 3 filhos? Sem, Cã e Jafé. Cush é filho de Cão. Aquele que viu o pai nu, vocês se lembram? Que foi amaldiçoado. Você tem aqui um negro, também descendente de Cão. Aqui fala Etiópia. Nesse tempo não era chamada de Etiópia, era chamada de Núbia. Strabo, um geógrafo do século II, escreve sobre isso, Núbia. As exposições geográficas não eram as mesmas das atuais. E diz o texto aqui que ele era o que? Um eunuco, este negro, descendente de Cão. Se você ler Mateus 19, fala sobre 3 tipos de eunuco lá. Pessoas que nasceram com defeito, pessoas que tiveram seu membro viril tirado. E lá em Mateus 19 fala que alguns se fazem eunucos. Qual é o motivo, diz o texto? Por causa do reino. Inclusive a história fala que Orígenes, um dos líderes da igreja, dos pais da igreja, castrou-se a si mesmo para melhor servir a Cristo. Nós descobrimos então que este é um negro, descendente de Cão, de Cush. Diz o texto então que ele era funcionário de Candace. Candace não é um nome, é um título dinástico. O rei não cuidava de coisas temporais, quem cuidava era a rainha. E este homem aqui, diz a Bíblia, que era ministro da fazenda, alto funcionário de Candace, também um título dinástico aqui. E diz aqui que era ministro do tesouro, em espanhol está isso, ministro do tesouro, e que ele havia vindo a Jerusalém para o quê? Para adorar.
Há muita dúvida de verdade entre historiadores se esse homem aqui era um judeu ou um prosélito judeu. Há dúvidas, não se sabe bem. Mas segundo a legislação mosaica, todo judeu ou prosélito judeu deve ir para Jerusalém para celebrar a festa de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Está lá no texto. E ele fora então celebrar uma dessas festas, não sabemos qual. Mas o que é interessante é que quando lemos Deuteronômio capítulo 23, descobrimos que judeus e prosélitos judeus que tiveram seu membro viril tirado ou machucado, não podiam entrar na assembleia ali. Eram chamados então de prosélitos da porta. Então você tem 3 personagens aqui. Você tem o espírito ou o anjo, o diácono evangelista, e você tem um eunuco aqui, africano, em estado de humilhação. 3 personagens. Agora vamos entrar na história aqui. Olha o que diz aqui o verso 26. Que o anjo então diz a Filipe: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Não é a Gaza do Novo Testamento, é uma Gaza que foi destruída no Império Macabeu ali, tá bom? Durante o período Macabeu, melhor. Outra tradução, outra versão traz meio-dia, outros manuscritos. Mas o que descobrimos, que este eunuco aqui, sem nenhuma explicação, é mandado para um caminho de Jerusalém a Gaza, antiga Gaza, e ele não explica. Ele só explica que o lugar está deserto. Agora a pergunta é: quantas informações você e eu precisamos ter para fazer a vontade de Deus? Quanto conhecimento? Imaginemos você querendo atravessar Americano numa noite onde há um blackout aqui, um apagão. Você precisa de um carro que ilumine quantos metros? Um farol aí, 50 metros? 100 metros? Não, talvez 20, 30. Mas à medida que você caminha, você ganha o que? Luz para os próximos metros. Filipe não tem tantas informações assim como o pai de missões modernas. A nossa amiga aqui mencionou nesta noite, Suzy, William Carey, século 18, 19. Era um sapateiro. Foi numa escola primária até os 18 anos, até os 12 anos. Completou a alfabetização através da sua mãe, até os 12 anos somente, um sapateiro, de uma igreja batista. E naquela época, a declaração de fé batista, século XIX, eles são calvinistas, ou deterministas. E ele então, na sua sapataria, diz a história, tem um mapa mundi ali, e o espírito começa a incomodá-lo. E nasce no coração daquele homem o desejo de alcançar a Índia, o pai de missões modernas, século 18 e 19. E ele leva para a sua igreja essa visão. E diz a história então que aqueles líderes batistas disseram assim para ele: quando Deus quiser alcançar aquele povo, o fará sem a sua ajuda e sem a nossa ajuda, sem a nossa ajuda. E ele volta então para a sua sapataria completamente desanimado. E diz a história então que novamente o Espírito Santo começa a incomodá-lo. E diz assim ao coração dele: por que te achas aí? Se tão somente obedecesses a mim, toda a responsabilidade descansaria sobre mim e não sobre ti. E aquele homem então, alfabetizado até os 12 anos numa escola e depois pela mãe, vai para a Índia, pai de missões modernas, traduz a Bíblia em 3 dialetos, foi o primeiro a condenar a queima de viúvas em Índia, estabelece um banco privado, trabalha com gramática. Aquilo que a nossa junta de missões mundiais faz hoje, de comprar meninas que são vendidas como prostitutas na Índia, ele começou lá no século XVIII fazendo isso. Incrível, gente. Sem nenhum recurso. Um sapateiro.
quantas informações, quantos recursos você e eu precisamos ter para obedecer. Percebam que por causa de uma obediência inicial, o Espírito continua a dirigir o processo aqui. E diz o texto, no verso 28, que o eunuco está no seu carro então e está lendo o texto em voz alta. Provavelmente esse eunuco tem dinheiro, tem um manuscrito de Isaías na mão. Foi achado lá em Mar Morto no ano 47, o manuscrito de Isaías. Sabe quantos metros? Tem 9 metros de comprimento. E ele está lendo em voz alta, que na verdade é um recurso mnemônico. A ideia é fixar na mente através da leitura. Paulo fala isso para Timóteo: até a minha chegada, aplica-te à leitura, viu um jeito de ler. E a ideia é ler em voz alta para fixar na mente o conteúdo. E ele está lendo então no seu carro o profeta Isaías. E note o que o Espírito fala no verso 29. Aproxima-te desse carro. Agora, isso aqui é cômico, sabe por quê? Quem está correndo ao lado de um carro não é alguém usando um short Adidas, uma camiseta regada, um tênis Nike. É um judeu de fala grega, uma veste larga, um cinto aqui, não é verdade, preso à cintura, para facilitar o movimento. E ele corre ao lado do carro, diz a Bíblia, e enquanto corre, ele pergunta ao eunuco: compreendes o que vens lendo? E no verso 30 então, ou 31, olhem só, o eunuco reconhece a sua ignorância e diz: como poderia entender eu se alguém não me explicar? E convida Filipe para subir junto a ele no carro. Ele se assenta ali, explica o texto. Isaías 53, versos 7 e 8. Me ajudem, a quem se refere o texto? Agora a pergunta é, para você é claro, mas ele não entendia desta forma. Olhem só comigo o verso 34. Te rogo que me digas a quem se refere o profeta. A primeira possibilidade interpretativa, quem dá é o eunuco aqui. Fala de si mesmo. Verso 34. Ele conhece a tradição que Isaías foi cerrado ao meio, não está na Bíblia. E ele crê que esse texto se refere ao próprio Isaías. Ele não vê Jesus aqui. Fala de si mesmo ou fala de um outro? Não tem tempo para tratar disso. Sabe como eles entendiam, os judeus, ainda hoje, esse texto aqui? Fala sobre a própria nação de Israel. Israel é o servo sofredor. Israel, através do seu sofrimento, expiaria o pecado do mundo. O injusto Israel, expiando o pecado das nações. Israel injusto. O exemplo disso, dado no Talmud judaico, é o povo egípcio, afogados no mar, serviu de expiação para o Israel justo. Eles não conseguiam ver Jesus aqui. Para você sim, ele não consegue ver. E diz o texto então, Filipe abre a sua boca, verso 35, e começa por essa parte da escritura, anunciando a quem? A Jesus. No verso 36 diz aqui que o eunuco quer ser batizado. E há uma declaração de fé aqui no verso 37 da igreja primitiva: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma declaração de fé, muito curta. Note então, aqui no texto, que ambos saem da água. E quando saem da água, o Espírito arrebata, toma Filipe novamente. Alguns acham que a semelhança de Enoque aqui, não sei. Diz que o eunuco seguiu o seu caminho, mas seguiu o quê? Contente e alegre, porque entendeu o texto. Experimentou a alegria da salvação. O que eu aprendo com esse texto aqui, terminando aqui a nossa exposição? A primeira coisa que eu aprendo com esse texto aqui é um homem certo, no lugar certo, na hora certa. Um homem sensível à voz de Deus e à sua vontade.
sensibilidade para mim é a chave aqui do texto. Há um livro de Max Lucado chamado Deus que Trabalha no Turno da Noite. E ele compara então a presença do Espírito a um padeiro. Ele fala então que enquanto você está dormindo lá na padaria, tem alguém dando movimento às máquinas, e alguns inclusive com as próprias mãos sovando o pão ali. Ele compara a ação do Espírito a alguém que trabalha numa gráfica, num jornal, onde noite adentro alguém dá movimento àquelas máquinas, e quando você acorda então o jornal está ali na banca ou na porta da sua casa. E diz Max Lucado, assim é o Espírito, é aquele que trabalha no turno da noite. Ele não cessa. O problema, na verdade, é a nossa falta de sensibilidade. Será que percebemos o que Deus está fazendo na história? Será que conseguimos perceber as pessoas que estão ao nosso redor? Eu fico impressionado comigo aqui em Americana. Eu estou aqui no Brasil, em Americana propriamente, há 3 anos agora. A quantidade de gente que me chama e fala assim, olha, tem uma família venezuelana aqui passando por necessidade. Você pode fazer alguma coisa? E eu falo para minha esposa, por que nós? Será que a pessoa não pode fazer nada? Será que não pode pegar o seu carro e levar uma comida? Por que tem que ser alguém? Por que não eu? Pastor Luciano Sumaré, muito conhecido, um dia indo para a faculdade teológica com ele de Campinas, há uns 2 anos, ele fez a seguinte declaração: nós temos uma igreja que gosta de sentar e ouvir, mas uma igreja que não gosta de gente. Uma igreja que não cheira a gente. É duro ouvir isso, não é verdade? De um pastor de uma igreja local. Você gosta de gente? Você é sensível àquilo que está acontecendo ao seu redor? Sensibilidade. Um outro ponto aqui, a ação de Deus na história do eunuco aqui. Se soubesse que deste homem aqui viria Agostinho, Santo Agostinho lá do século V, Eusébio e tantos outros teólogos, na verdade africanos, através provavelmente deste homem aqui, o evangelho chega na Núbia, em Etiópia. A ação de Deus na vida do eunuco. Enquanto você e eu estamos lá na nossa casa, saiba de uma coisa: há um Deus operando no coração das pessoas, preparando esta pessoa para ouvir o evangelho. Tenho plena certeza disso. Você tem uma mangueira na sua casa? Você tem um jardinzinho? A que horas você rega o seu jardim? Meio-dia? Não, ninguém faz isso. Ou rega pela manhã, ou rega pela tarde e noite, que é mais fresco, não é? Mas quando vai chover, notaram uma coisa? Olha agora a chuva, o clima muda, não é? O vento esfria, vem chuva. Todo o ambiente é preparado para que a planta possa receber a água. Assim é a ação do Espírito na vida de pessoas. É Ele que cria o ambiente, é Ele que move o coração, é Ele que amolece essa natureza tão ruim, esse coração tão desinteressado, tão egoísta. Ele faz isso. Você crê nisso? Que enquanto conversamos, Deus está preparando alguém para que você e eu possamos alcançá-los? Crê nisso? Vives à luz disso? Ou os seus olhos estão no seu umbigo, nas suas necessidades, no seu carro, na sua casa? Essa é a grande pergunta que eu faço para você. Vale a pena perder alguma coisa por causa dessa pessoa? Alguns anos atrás eu recebi com minha esposa uma terra lá em Paulínia, que
estão vendendo mais ou menos 14 a 16 milhões. Uma doação. Tive problemas com a família. Sem pensar nos meus erros ou no erro da família, longe disso, né? Eu tive os meus erros. Mas chegou um momento da vida, eu comecei a pensar, de verdade, o que eu quero da minha vida? E em meio a todos aqueles problemas, me lembro que eu fui numa casa lotérica em Santa Bárbara pagar a conta. A moça da casa lotérica falou assim para mim, você não quer jogar não? Ela falou, não quer fazer uma fezinha? Eu falei para ela, eu não quero ficar rico, só traz problema. Mas eu me lembro quando eu estava na selva, saímos a cada 1 ano e meio, a cidade mais próxima, 1 hora e 45 minutos, pastor Rubens. Havia uma bicicleta ali na base, havia uma cadeirinha. A Emília tinha 1 ano e pouco, eu colocava a Emília naquela cadeirinha. E andávamos com ela pela cidade de Boa Vista, eu via algumas mansões, eu falava assim, daqui a alguns anos eu poderia ter uma casa como esta. E de repente, então, chega aos 50 e poucos anos, eu tenho a possibilidade de ter todo aquele dinheiro. E de repente eu comecei a pensar o que de verdade é importante para a vida. Eu me lembro de uma reunião então muito tensa, o pastor Werner, no Senec, me chama para um quarto, ele fala assim, olha, a sua vocação não é ser sitiante. Deus supriu as suas necessidades através dos anos, da sua esposa, da sua família. Por que vocês não devolvem esta propriedade? Sabe o que fizemos? Fomos num cartório e devolvemos a propriedade. Loucura! Quanto custou 10 anos? 14, 16 milhões mais ou menos estão vendendo. Agora a pergunta é, esta conversa que eu tive hoje à tarde, às 4h15 da tarde, com este militar chileno que alcançamos através do Evangelho, lá na Patagônia, a pergunta é, valeu a pena os 10 anos? Será que por causa de valeu a pena os 10 anos? Trocaria você algum dinheiro, algum bem por uma vida? Quanto vale uma vida? Gente, eu tenho 60 anos, eu tenho plena certeza que eu não tenho muito, eu falo para Deus, para algumas coisas da minha vida que eu não quero contar para vocês, que não é hora, outras circunstâncias, né? Eu falo para Deus algumas vezes, será que eu tenho muitos anos de vida? Será que eu vou usufruir de alguma coisa? E algumas vezes eu sinto, não sei se é eu mesmo, Deus falando, você não vai ter acesso a essas coisas. A grande pergunta é, onde está o meu coração? O que ocupa a minha vida? Qual é o meu foco? A ação de Deus, sensibilidade, qual é a direção que o Espírito aponta? E terminando aqui, 2 pontos bem rápido. 4 séculos antes de Cristo, um general conhecido como Ptolomeu Filadelfo, rei no Egito, general de Alexandre, ele obriga 70 judeus a traduzir a Bíblia da língua hebraica para a língua grega. É a Bíblia que o eunuco está lendo. Ele está lendo Isaías na língua grega. 4 séculos antes de Cristo. Pode imaginar? E ele lendo uma Bíblia na sua língua, a língua grega. Wycliffe, ele proferiu uma frase que diz assim, a Bíblia uma vez traduzida, nunca é estrangeira, nunca tira férias, missionários tiram férias, e ela sempre fala o que? Ao coração. Eu me lembro, eu estava construindo, vou mostrar para vocês daqui a pouco, uma pista na selva, índios nus, guerra, infanticídio, e surge um índio então, falando um português péssimo, e eu me lembro, ele chegou, ele tinha tido contato com garimpeiros, e ali naquela casa comunitária, ali eu estava na minha rede, um foguinho ali, e nós conseguimos falar um português ali, ele conseguia meia boca, e eu me lembro então que eu fiz uma escola linguística, eles falavam assim na escola linguística, se ele é um índio bilíngue, nunca fale da Bíblia em português, para ele não vai entender.
E eu comecei a falar sobre a criação para aquele índio, me lembro até hoje. O nome dele em português é Gilberto. E ele só dizia: eu não entendo, eu não entendo. E eu comecei a falar sobre a criação e Yanomami para ele. Rabanahata kua, Rabamara, Yaibadata Shino Koma. Yanomami malma. Aranta kuda, Yaibadatana, Rudomosia Tablarema. Sabe o que aconteceu? Um sorriso. E ele fala assim: agora eu compreendo. No princípio só havia Yaibadata. Aranta kuda, Yaibadatana, e aí Yaibadatana fez o céu. E eu me lembro naquela noite, eu expliquei para ele sobre o céu. Sabe o que é o céu? Yanomami Rudomosi? É duro, preso através de esteios. Todos os homens lá são pajés, inalam drogas. O espírito sai do corpo e vão lá em cima e seguram o Rudomosi, o céu. Muito no passado, uma parte do Rudomosi caiu. Estamos pisando aqui, no Rudomosi. Muitos Yanomamis que moravam aqui foram empurrados para baixo. Se transformaram em seres com dentes compridos. Por isso o Yanomami não abre buracos. Pode ser engolido por esses seres na clave com dentes compridos. Então o que eles fazem com os mortos? Não sepultam. Suspendem o corpo. Quando em estado de putrefação, pingando, somente com as mãos tiram os ossos. Os ossos são queimados. Enquanto estão sendo queimados dentro da casa comunitária, os pajés inalam drogas, o espírito sai do corpo, acompanha a fumaça, lá estão os culpados. Os culpados são convidados para uma festa, os ossos queimados foram moídos, feito um pó, e os culpados vêm então para tomar o pó de ossos do falecido com mingau de banana ou mandioca. Conseguiu ver uma simples palavrinha, Yaibadatana, Deus, Rudomosi, que é uma outra coisa, e eu tendo que explicar para Gilberto, noite adentro, o que era Rudomosi. As escrituras traduzidas, mas tem a ver com o último ponto lá. Não basta as escrituras, é necessário o quê? Explicação. Lamentavelmente nós temos um cristianismo que fala sobre graça, mas não entende graça. Usamos as mesmas expressões que essas pessoas, igreja, não é verdade? E qual a ideia dessas pessoas romanas? Venha à igreja para fazer parte de Cristo. Fora da igreja não há salvação. Venha à igreja para fazer parte de Cristo. Fora da igreja não há salvação. Nós fazemos um caminho inverso. Venha a Cristo para fazer parte da igreja. Pode até estar fora da instituição, mas em Cristo. Mesmas terminologias, graça, Cristo, santo e tantas outras, usam a Bíblia, mas não a compreendem. Não basta a Bíblia traduzida, é necessário o quê? É necessário explicação. E concluo com 2 pontos aqui. Você é sensível a Deus e a sua vontade? Aquilo que Deus está fazendo nesta noite aí fora? Onde está o seu coração? Você é grato por esse texto? É grato a Deus por esta Bíblia? Você ama este texto? Ama esse livro? Dedica-se a ele, ao estudo dele? Muito bem. Vamos lá. Acho que não está. Deu. Próximo. Opa, vamos lá. Aqui. Os Yanomamis ocupam uma faixa de terra, uma zona de terra demarcada que corresponde a Portugal em extensão. A maioria dos Yanomamis ainda hoje não tem contato com a civilização. Há pelo menos 3 dialetos distintos, algumas vezes é quase incompreensível um para o outro.
Uma faixa de terra, então, que corresponde a Portugal, não se sabe quantos do lado brasileiro, e muitos Yanomamis na Venezuela. Limite de fronteira é apenas água. Estive lá do lado da Venezuela, tratando de indígenas com malária. Aqui você tem, se apagar as luzes um pouco aqui, você tem um grupo Yanomami ali completamente isolado. Visitei Yanomamis na Venezuela que todavia estão no período, na época da pedra, desconhecem a existência do ferro. A princípio Deus nos levou para trabalhar com este grupo aqui, aproximadamente 200 indígenas nessa casa comunitária, e na zona aí aproximadamente 800 indígenas. Nós tínhamos uma pista de voo a mais ou menos 2 quilômetros da minha casa. Nós éramos muito assediados por ONGs, porque estávamos veiculando material teológico em área. Trabalhava também na área de saúde, eu estudei enfermagem e microscopia. Isso nos mantinha em área, mas também trabalhamos com tradução bíblica, implantação de igreja, alfabetização na língua Yanomami, não em português, e era um problema aí a entrada de ONGs. Quando chegamos nesse primeiro local, minha esposa tinha 25 anos, aí está a Priscila. Este é o pátio da nossa casa. Desde as 5 da manhã até as 6 da tarde, indígenas aí, a nossa cozinha, né? Às 6 da manhã, 5 da manhã, melhor, está escuro, até escurecer, indígenas aí. Nós éramos o centro de atenção, desde uma agulha até outras coisas maiores, sal, muito querido por eles. Os Yanomamis contam até 1, 2 e muitos, 1, 2, muitos, não há 3, 4, não tem dias da semana. Usando o nosso fogão aí algumas vezes para esquentar os testículos, tem muita coceira nos testículos, Priscila ali cozinhando e os indígenas ali esquentando os testículos no fogão. Não usavam bancos, nós tínhamos alguns bancos, ficavam de cócoras, sentavam no chão. E aí eu, jovenzinho então, na época, esse Yanomami da Venezuela usa este paninho aí. Geralmente o Yanomami só usa o cordão aqui peniano, o pênis fica preso e quando rompe o cordão, o pênis cai, aí está nu. Então ele não se sente nu estando com esse taparrabo aí, como chamam em espanhol, ou com o cordão peniano. E muitas mulheres também só usam o cordão aqui na cintura. Aqui está a Emília, chegamos lá, tinha 2 meses de vida, a 1h45 da cidade mais próxima. Foi uma experiência fantástica criar uma filha nesta zona única, branquinha ali, não é? No meio dos índios. Ela aprendeu o idioma. Um lugar de muito trabalho. Devido àquela pressão daquelas ONGs que queriam tomar o primeiro local, esse que vocês viram, acabamos saindo daquele local, indo para um outro rio, longe dali, com 112 indígenas, pura selva, sem pista, e gastamos 2 anos trabalhando no machado, facão, para construir uma pista nova. 500 metros de comprimento, mais 1.000 metros de cada lado, para uma aproximação, e aqui estava tirando madeira para a construção das casas. No início não tinha motosserra, foi no finalzinho da construção, a pista de 500 metros, longe da família. Isso foi bom para a minha vida, difícil emocionalmente, mas aprendi muito da cultura Yanomami, da língua Yanomami pela distância. Construí a minha casa sem prego, fiz os tijolos sem cimento. Os índios construíram o telhado. Em 21 dias construí a minha casa e coloquei a minha família dentro. O avião veio trazendo a minha família, cheio de emoções, vocês não imaginam. 2 anos, sem quase nada de remédios. Vi indígenas falecendo, crianças, adolescentes, longe da civilização. A vida não vale nada, sem uma aspirina. Tempo duro este de condição de pista. Vivia na casa comunitária, construindo a minha casa. Trabalhávamos na época do verão, o rio baixo, muita tartaruga.
Comíamos daquilo que a mata dava. A minha casa pronta, não tem cimento, aquilo lá é cal para não entrar água. Fiz os móveis. No dia da mudança do outro local para esse local, a minha esposa teve, no dia não, um mês antes teve recaída de malária falciparum, temos 2 tipos no Brasil. Eu tinha que colocar uma bacia, descê-la da cama para tomar banho, foi uma época dura. Ameaçaram de morte pelos indígenas, porque havíamos escolhido um grupinho pequeno. Pista pronta, o avião chegando para trazer gasolina, arroz, sal, 240 quilos somente. 3 famílias de missionários, uma família de Canadá, de Estados Unidos, e só a nossa família de brasileiros. Aqui a roupa Yanomami, o cordão peniano, na varanda da minha casa, índios de Venezuela. Uma das melhores amigas da minha esposa. A roupa das mulheres é aquela, não é? O padrão de beleza é ser gordo. Na varanda da minha casa, a Emília mais grandinha. Era um problema, pastor Rubens, vivia com vermes. A minha filha, quando pequena, não tinha boa saúde. Podia contar muitas histórias. Uma vez eu me lembro que eu trabalhava com um microscopista e nossa objetiva do microscópio estava com mofo, muita chuva. E eu errei no medicamento para malária. Minha filha teve uma reação alérgica e naquela noite pensamos que perderíamos a nossa filha. Eu fui para a casa comunitária. E aí eu me lembro que um dos indígenas, o nome dele em português é Leonardo, ele falou assim para mim: se a sua filha morrer, não chore por muito tempo, você irá encontrar com ela no céu um dia. Sabe por que ele dizia isso? Porque a esposa dele havia morrido com tuberculose, alguns meses atrás. Já havia alguém morrer com tuberculose? Cadavérico, como de Etiópia, e ela estava grávida. No momento da morte ela abortou. Os indígenas não crentes inalaram muitas drogas. Eles tinham medo de queimar os pertences da mulher. Lá eles queimam tudo aquilo que pertencia ao falecido. Fumaça pode trazer doença. Minha esposa e eu pegamos a rede com o feto, levamos para um lugar mais apartado e queimamos o feto do bebê, e a Laura foi suspensa para retirar os ossos. Esse jovem senhor era crente, havia perdido a esposa com a filhinha. Então ele falava com conhecimento de causa. A vida era assim. Próximo. Tá. Por isso que eu olho para minha esposa, eu admiro a minha esposa. Sei. A minha filha, já maiorzinha, ela falava 3 idiomas, português e inglês, porque eram 5 crianças, canadense e americanos, juntando, e somente ela falando português com a gente. Então falava inglês, português e Yanomami. Ali a gente comia de tudo, viu gente? Tudo que se move a gente come. Aqui uma Yanomami enfeitada para a festa. Furam um septo com espinhos, a orelha também. Cortam o cabelo com bambu. Muitos, como esse aqui da Venezuela, não têm acesso ao ferro, usam o dente, ou os dentes. Dentro da casa comunitária, ali novamente o cordão peniano, a roupa não está nu. Uma vez recebemos uma mulher de Alemanha, estava nua, podia ser estuprada, violada, e os Yanomamis viram a mulher nua e perguntaram: por que ela está sem roupa? E eu falei para o Yanomami: porque ela acha que você está sem roupa. E ele falou assim para mim: quem está sem roupa aqui? Então nudez é uma questão de cabeça, sabe gente? Animais fazem parte da família, comem na mesma panela. A mulher amamenta o cachorro ou o porquinho quando é pequeno no seio, tá bom? E choram quando o animal morre. Faz parte da família. Termo de parentesco. Tem toda uma história cultural, né, por detrás. Aqui usam tabaco no lábio inferior, pintada com urucum. Aqui é a roupa da mulher Yanomami,
mas algumas somente com um cordão na cintura. Aqui da Venezuela também não conheciam medicina ou medicamento, era um problema. Lá tudo é espírito, não há esse dualismo, isso é secular, isso é espiritual, tudo é espiritual. As mulheres então cabe carregar lenha, banana, sempre acompanhadas, nunca sozinhas, pois podem ser roubadas ou violadas. A violação coletiva, e Yanomamis não são bons, gente. Não vivem em harmonia com a natureza, consigo mesmo e com a sociedade. Matam meninas, faltam mulheres, então roubam mulheres de outras comunidades. Então uma mulher nunca anda sozinha, sempre acompanhada. Eu não conseguia levantar um cesto assim, acredita? Com esse tamanho todo. Uma mulher de 60 anos conseguia fazer coisas. E como não tem panelas, então quase tudo vai enrolado em folhas de bananeira. Comem bicho de pé, piolho. Eu já vi Yanomami comendo carnes com vermes, acredita? Da Venezuela. É incrível. Tudo que move, come. E desde pequenininho as crianças são treinadas a usar arco e flecha. É uma cultura que valoriza a velocidade, a força, a violência. Não tem tantas crianças assim, já que praticam infanticídio. Eu tenho um vídeo, não de infanticídio, mas de um parto Yanomami. Nasce em cima de folha de bananeira e cortam um cordão umbilical com bambu. A cabeça é apertada para que fique redonda. E nas primeiras semanas a criança não bebe leite, tá bom? E a mãe faz tudo com a criança na tipóia lá, porque a alma da criança pode ser levada. Então, desde pequeno as crianças aprendem a buscar comida. Está vendo o macaco lá sendo queimado, o pelo. Como falei da festa mortuária, no último dia, lembram? Desossar o morto, queimar os ossos, descobrir os culpados. E no último dia tomam o pó de ossos, está lá na panela, com mingau de banana. Nunca mais falarão o nome do falecido. Tudo aquilo que pertencia a ele é queimado. A casa comunitária onde ele viu, o chão é picado. O balancinho que a criança balançava lá no nosso quintal, o pai vai lá e quer para queimar. Enfim, nesse momento não é hora de você ir lá, que eles vão querer bater em alguém e matar em alguém. Mesmo um visitante nesta hora quer ir embora, porque vai haver violência. E geralmente, se você não tem amizade com a família do falecido, não vá lá que vão querer matá-lo, porque sempre há um culpado. E naqueles dias então, da festa que dura de uma semana, 9 dias, eles são glutões, um pouco mais de 200 litros de mingau de mandioca, ou banana num coxo, tomam, vomitam, está bem no chão, as crianças continuam brincando sem nenhum problema. Aquele que está sofrendo, então, ele não consegue tomar em pé, ele fica de cócora, outro chega atrás dele, obriga-o a tomar, porque é uma cultura que o outro tem que sofrer, o inimigo, o visitante que veio para a festa mortuária, tem que sofrer. Então o que eles fazem? Aqueles pajés que estão bem inalam drogas e tentam tirar o poder espiritual que está por detrás da banana, para que o sujeito se recomponha. E continuam a tomar, até secar o coxo. Nesse dia de festa, então, colocam drogas naquele canudo, e depois de 5 ou 6 aspiradas, o sujeito entra em transe. A ideia não é ficar doidão, a ideia é esta: os espíritos chamam os pajés de pai, e os pais têm alimentado os seus filhos, os espíritos. Os espíritos são seres amorais, isto é, bons, podem ser bons ou maus, depende da forma como você os manipule. Então todo Yanomami vive drogado, faz parte do rito. No último dia da festa, então, uma das formas de resolver o problema é dando o peito e levando a pancada. Aquele que levou a pancada dança, mostrando que é bravo. Com paus pontiagudos no pescoço. Aqui, então, saiu o couro cabeludo, não dá para ver muito bem. Enfaixei ali a cabeça daquele índio. Vitamina K e vitamina K, um antibiótico na época, espanca o índio, ele dá a cabeça para a paulada, ele cai e continuam batendo. A ideia é
matar o inimigo. Coloquei alguns índios, levei para casa, para a enfermaria, e até minha esposa na época falou: deixa eu tirar uma foto, até parecia que eu tinha brigado, não? Fazia parte da vida, gente. Vida do enfermeiro lá é assim, né? Terminando aqui está a nossa família, a Emília, aquela pequenininha. A Emília hoje, com os 2 netos e o genro, tem 34 anos, estudou numa universidade em Estados Unidos, é enfermeira na área de cirurgia. E o que eu falo para minha filha: você estudou aqui, você teve uma formação diferente, aprendeu inglês na selva, tudo aquilo que você recebeu não é porque o papai e a mamãe tinham dinheiro. Você é fruto de oração ou de orações e de investimento de alguém. Você tem que retribuir isso, tem que devolver isso, tem que ser grata a Deus. E concluindo com uma frase curta, aqui foi: missões é um mendigo contando ao outro onde encontrar o pão. É isso. Um dia você e eu fomos alcançados por esta graça. Não conseguimos compreendê-la na sua plenitude. Essa graça nos alcançou, tirou você de um estado de condenação e levou às alturas. Deu a você e a mim esperança, uma razão para viver, um motivo. É um mendigo contando ao outro aonde encontrar o pão. Concluo então com esta música que fala muito ao meu coração. A letra está em espanhol, a música também. Espero que consigam compreendê-las. Quero agradecer novamente, um privilégio estar com vocês, e gostaria de orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que nos dás de estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra, entoando louvores ao Teu nome, reconhecendo que neste céu somente há uma estrela, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E nós queremos, ó Deus, cultuá-lo por quem és, amá-lo por quem és, adorá-lo, o admiramos, ó Pai, por tão grande expressão de misericórdia, ao enviar Jesus Cristo para morrer pelo nosso pecado. Meu Deus, nós rogamos ao Senhor que dá a nós sensibilidade, que possamos perceber a direção em que Teu Espírito aponta. Move o nosso coração egoísta em direção ao Senhor e à Tua vontade, e dá a nós sensibilidade. Traz à nossa mente a nossa fragilidade, a transitoriedade da vida, ó Deus, e ajuda-nos a invertermos nosso tempo, nossos esforços, aquilo que temos e somos, numa perspectiva de adoração, expansão do Teu reino, ó Deus. Conhece a minha propensão ao egoísmo, aos maus caminhos, por isso, ó Deus, eu rogo ao Senhor que me socorra, me ajude. Ó Deus, sensibiliza-nos, Deus. Oramos no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.